Eu vou te mostrar 3 pontos-chave para você ser aprovado no concurso da Transpetro 2023 e eu te garanto que aplicar esses pontos na sua preparação vai te fazer sair na frente da maioria dos seus concorrentes. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros e fui 2 vezes aprovado no concurso da Petrobras e a primeira vez, o primeiro concurso que eu fiz foi justamente com a banca SESGranRio lá em 2017. E justamente por já ter enfrentado essa banca, eu quero trazer alguns pontos para vocês que são fundamentais na sua preparação. Muitas pessoas se perguntam por que é tão difícil passar num concurso como o da Petrobras, e a grande verdade é que o principal pilar é a sua preparação e a estratégia. Saber o que você precisa fazer é fundamental quando você quer passar num concurso tão disputado como esse. E aplicar esses 3 pontos vai te ajudar muito a se destacar nesse concurso. Inclusive, antes da gente ir aqui para a tela e eu te mostrar esses pontos, eu quero que você saiba que você não precisa se assustar quando sair o número de inscritos do seu concurso. Vai ter um número muito grande, mas a maior parte dessas pessoas não sabem estudar e nem estudam. Então acompanha comigo esse vídeo, esses 3 pontos, porque isso já vai te fazer sair muito na frente nessa etapa da sua preparação. Então vamos para a primeira dica, que é: não seja reprovado. Olha, você precisa entender a regra do jogo. Da mesma forma que se você estiver num jogo de futebol e você colocar a mão na bola dentro da grande área, você vai tomar um cartão vermelho e vai ser expulso. Aqui é a mesma coisa, existem algumas regras que se você não obedecer, é cartão vermelho na hora para você. Primeiramente, você tem que acertar pelo menos 50% das questões das disciplinas básicas, ou seja, de português e matemática. E além disso, você não pode zerar português e matemática. Parece muito simples, você vai ter 10 questões de português e 10 de matemática, e nesse conjunto você tem que acertar pelo menos 10 questões sem zerar português e matemática. Mas não é tão fácil assim. Eu conheço pessoas que estavam super preparadas na específica e que até fizeram pontuação suficiente para entrar em 3 vagas, mas que por conta das matérias básicas foram reprovadas. E eu bato muito nessa tecla aqui no canal. Você precisa fazer uma preparação que englobe português e matemática de uma forma profissional. Outro fator que te elimina, e esse daqui acaba não sendo tão relevante, é acertar pelo menos 50% das específicas. Isso porque, caso você acerte menos do que 50%, ou seja, menos do que 20 das 40 numa prova de técnico, você já provavelmente não estaria entre as vagas do concurso. Então, acaba que esse segundo não é tão relevante, mas foque também em estudar português e matemática. E olha só, para te ajudar com essa parte de português e matemática, eu coloquei algumas dicas aqui. Português tem temas recorrentes, que tem 90% de chance de vir na sua prova. Então, se um tema está sendo muito cobrado pela SESGranRio, você precisa dar um foco maior nesse tema. Inclusive, nos próximos dias, eu vou liberar um vídeo justamente sobre isso, sobre os tópicos que mais têm sido cobrados em português pela SESGranRio. Então, não deixe de se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Olha, dentro da parte básica, tem alguns temas que são mais complexos, alguns temas ali de matemática que não são tão cobrados assim. Então você precisa saber em quais pontos você vai dar mais foco. Na parte de português, eles cobram bastante a linguística textual e a gramática. Então você vai encontrar no máximo 2 questões de interpretação na sua prova. Pelo menos tem sido esse o histórico da SESGranRio. Então você é obrigado a estudar crase, vírgula, colocação pronominal, vários tópicos que às vezes não são tão relevantes para outros concursos. Na parte específica, as próximas 2 dicas vão ser muito importantes para aumentar a sua pontuação. E a banca SESGranRio, ela é uma banca de nível mediano. Ela não é uma banca que tem questões super difíceis e nem que tem questões super fáceis. Como ela tem nível mediano, é importante que você estude todos os temas da parte específica. Por quê? Bom, muitas vezes ela aborda um tema de forma superficial e que se você somente conhecer um conceito, você já consegue acertar uma questão. E um exemplo meu que aconteceu comigo foi que quando eu estava estudando para a prova de 2017, na noite anterior eu estava assistindo um vídeo do Telecurso 2000
e no dia da prova foi cobrado exatamente um conceito bem simples sobre soldagem, sobre algo que eu tinha acabado de ver no dia anterior e foi uma questão que eu acertei. Isso é fundamental porque eu fiz 29 pontos. Se eu tivesse feito um ponto a menos, eu já não estaria ali dentro da lista da ampla concorrência. E aqui surgem dois perigos. Ou você querer se aprofundar demais em um tópico que você só precisa saber de uma forma mais superficial, ou você deixar tópicos que são importantes de fora. E é por isso que você tem que fazer um trabalho para conhecer bem a banca 6 Gran Rio e entender o que é mais importante no seu concurso. Eu estou falando isso porque nas minhas 2 aprovações foi fundamental entender o que seria importante na minha prova. Lá em 2017 eu já cheguei na prova sabendo várias questões que estariam ali pelo histórico de questões anteriores que eu já tinha resolvido e a mesma coisa aconteceu em 2022. Saber o que você vai seguir, o que é mais importante sozinho, acaba sendo difícil, não é fácil. E eu sempre recomendo que você tenha algo que te direcione para o que realmente importa. Aqui eu sugiro que você tenha também um material que possa te ajudar na sua aprovação. Eu sempre recomendo o acelerador Petrobras 2.0 Transpetro, que é um material onde você vai ter todo o material completo para você estudar, cronograma de estudos, simulados, listas de exercícios, além de uma mentoria mensal em grupo no WhatsApp com o Lucas Nunes, que foi aprovado na Petrobras quando ele tinha 19 anos e criou esse método para ajudar você também a ser aprovado. Pessoal, e eu tô vindo aqui para dizer que a gente teve uma atualização no acelerador e agora também temos aulas semanais, além de monitorias semanais em vídeos, com um time de professores que foi montado exclusivamente pensando no concurso Petrobras e Transpetro. Então já aproveita, porque agora, quando eu estou postando esse vídeo, ele está com a turma aberta. Já dá uma olhada no primeiro link da descrição para conhecer o acelerador Petrobras 2.0. Continuando, a nossa terceira dica é você conhecer a 6 Gran Rio. Você tem que saber qual o perfil dessa banca e já tem que estar familiarizado com ela quando você chegar para resolver a sua prova. Não basta apenas você ter o conhecimento do que está no seu edital. Existem várias formas de cobrar uma mesma matéria e você tem que saber qual que é o padrão da 6 Gran Rio. Para você ter noção, ela é uma banca que cobra muitos conceitos, então você tem que estar com os conceitos na sua mente. Ela faz muitas pegadinhas e é importante que você não só leia a questão uma vez, mas lê com bastante atenção e, se tiver tempo, dá uma relida na questão para não cair em nenhuma pegadinha. Normalmente a gente cai na pegadinha por falta de atenção e ela também trabalha com bastante texto, com imagens, tabelas e charges. Então você tem que estar acostumado a trabalhar com esses outros elementos, além apenas dos textos tradicionais. E a melhor forma de você se preparar e conhecer essa banca é resolvendo questões e muitas questões, o máximo que você puder. O interessante é que você resolva questões todos os dias. Por exemplo, assim que você estudou um tópico sobre física, por exemplo, já resolva uma batelada de questões para fixar, para entender como que a banca cobra. Então eu fiz uma pesquisa com os aprovados do concurso da Petrobras 2023 e 2021 e na média eles resolveram 1.600 questões ao todo na preparação deles. Então é uma quantidade bem alta e você deve focar em conseguir resolver pelo menos 1.600, 2.000 questões na sua preparação. Outro fator que é chave nessa preparação é você fazer simulados que realmente simulem a sua condição real de prova. Eu sempre dou o exemplo de uma maratona. Você não pode se preparar para uma maratona correndo 5 km por dia. Da mesma forma, não dá para você se preparar para uma prova onde você vai ter que resolver 60 questões, resolvendo 10 questões por dia. Você tem que fazer um simulado onde você esteja nas mesmas condições da sua prova. Ou seja, você tem que marcar o seu tempo, você tem que estar com a prova impressa em papel, com um gabarito para você passar também. Tudo isso é importante você treinar, porque quando você chegar na sua prova, você sabe que você está bem preparado para aquela situação. Muitas questões e simulados vai fazer com que você consiga montar uma boa estratégia de prova. E aí você vai saber por qual matéria você começa, em quais questões você dá foco e também no que você vai deixar para o final.
Por exemplo, algumas questões de matemática, elas não são difíceis, mas elas exigem mais tempo, muita conta, um raciocínio. Então, se você tem uma boa estratégia, você consegue perceber isso e deixar essa questão mais para o final e focar em questões mais fáceis. Eu sempre falo que as questões fáceis valem a mesma coisa que as questões difíceis. E por isso é muito interessante que você foque primeiro nas fáceis para garantir uma pontuação e deixe as mais difíceis e trabalhosas para uma parte mais final. Para você ter noção de como levar essa parte de simular a sua condição de prova a sério é importante. Quando eu estava estudando para esse meu concurso de 2022, eu simulava todas as condições, até o uso de máscara. Então, uma vez minha esposa chegou aqui no meu escritório, eu estava usando uma máscara e ela ficou sem entender, né? Depois eu expliquei que era porque no dia da prova eu teria que usar máscara também. E eu sabia que era um fator que ia me incomodar, ia ser um pouco chato. Então, eu trouxe isso para os meus estudos. Leva a sério a sua preparação, coloque isso como um projeto importante na sua vida. É muito mais provável que você consiga ter resultado e ficar entre as primeiras colocações. Olha só, anota tudo que eu te falei nesse vídeo e já começa a sua preparação o quanto antes. Eu sempre falo isso porque foi o concurso da Petrobras que transformou a minha vida em 2017 e eu quero que ele também possa transformar a sua vida. Então se liga aqui no canal, fica com a gente, porque eu vou estar com você até o dia da sua prova. E é claro, se você chegou até essa etapa do vídeo, me mostra isso aqui embaixo e deixe aí #VouChegarLá para que eu saiba que você foi um dos que ficou até o final. E olha, aqui na tela vai aparecer duas recomendações de vídeo também muito bons sobre preparação para o concurso da Petrobras e da Transpetro para você assistir. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.